Olá, profissionais, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma edição do Papo Contábil. E nesse mês de junho, vamos falar de um tema relevante que já está sendo implementado em diversas empresas. No caso, o novo e-social. Para falar sobre isso, nada melhor do que a especialista no assunto, Viviane Klein, que é professora, mestre em Ciências Contábeis e Administração. Ela já ministrou cursos, para federações do Brasil, como FECONTESC, FECOPAR, agora na FECOMG. E ela é especialista em e-social, como eu disse. Olá, Viviane, tudo bem com você? Olá, tudo bem? E com você? Quero cumprimentar também os profissionais contábeis aí que estão nos acompanhando e agradecer o convite da FECOM MG em ter a oportunidade de repassar essas informações relevantes aí à classe contábil. Perfeito, Viviane. A gente que agradece a atenção, junto à classe contábil, A gente vai aproveitar agora esse conhecimento que você possui, tá? Para transferir aí para os profissionais ligados à FECOM. E-social no conceito, todo mundo deve saber o que é já, Mas eu gostaria de saber quais os impactos que o e-social vai incidir sobre os contadores, os escritórios de contabilidade, o público que a gente conversa hoje. Perfeito. O e-social, ele passa por uma reformulação e se nós observarmos o histórico do e-social, temos aí um aspecto que envolve do e-social desde o início dos SPEDs e que, de fato, tinha-se esse objetivo de ter um SPED específico para a área trabalhista, que é concretizado pelo e-social. Seu início de obrigatoriedade para as empresas do primeiro grupo foi 2018 e impactou e continua impactando na rotina das empresas e dos escritórios contábeis. E tende ainda a impactar porque o e-social passa por uma reformulação pela versão simplificada, mas também passa por um processo ainda de implantação de algumas fases. A exemplo disso é o SST, que ainda nenhuma empresa está enviando, os eventos periódicos para as empresas do Grupo 3, que iniciou na competência maio de 2021. Então, ele vai trazendo todos esses pontos faseados e que vão impactando aí na rotina. Mas esse impacto percebe-se, num primeiro momento, até um aumento de trabalho, mas esse reflexo, ele vai, consequentemente, com a implantação total do e-social, reduzir as informações, eliminar a redundância das informações e, consequentemente, reduzir aí algum ponto, algum aspecto de carga de trabalho do próprio departamento pessoal, visto essa eliminação de informações duplicadas e assim por diante. Nesse momento, observa-se um impacto pela carga de trabalho maior, mas, consequentemente, com o decorrer, ele vai reduzir. E, além de todo esse processo, é propriamente o aspecto digital, o aspecto em que as informações ficam disponíveis de uma forma facilitada. Viviane, então eu gostaria de saber sobre a questão da simplificação. Será que simplificou mesmo? E quais pontos positivos, você destacaria aí do novo e-social? Perfeito. Sim, a versão simplificada, ela contempla o foco na desburocratização das informações, na eliminação de pontos de complexidade, justamente pela redução nas regras de envio ao evento, então flexibilizou o que era um fator impeditivo, passou a ser um fator apenas de advertência, e o envio de dados já conhecidos, ele foi eliminado. Então, a exemplo disso é o aspecto do RAT e FAP. São alíquotas já conhecidas. RAT leva em consideração o KNAI preponderante e o FAP é uma alíquota divulgada pela própria Previdência Social, e essas informações não serão mais exigidas no envio dos eventos aí ao e-social, justamente porque os órgãos fiscalizadores em relação a isso têm a condição de buscar essa informação, porque ela já existe na base de dados, e consegue automaticamente, então, realizar o cálculo da folha de pagamento para a respectiva guia de contribuição previdenciária. Então, sim, a versão simplificada, ela vem com essa premissa de redução de informações, eliminação
de eventos e, consequentemente, vai facilitar, vai reduzir informações a serem enviadas ao e-social. E aí, tem empresas que ainda não implementaram ou vão implementar. Gostaria de saber, né, um pouco sobre isso, né? Quem são as empresas obrigadas? É o famoso grupo? O que você poderia me dizer? Certo. O e-social, diante da complexidade de sua implantação, ela teve alguns aspectos enfatizados em fases, mediante o envio dos eventos. Então, foram 4 fases: os eventos iniciais ou de tabelas, que é o cadastro do empregador, os eventos não periódicos e os eventos periódicos, que são informações relativas ao trabalhador, como admissão, enfim, e, por último, os eventos de remuneração. E nós temos a 4ª fase, que envolve os eventos relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Além disso, existe um faseamento por grupos de empresas, conforme faturamento. As empresas do primeiro grupo, com um faturamento acima de 78 milhões ainda em 2016. As empresas do segundo grupo, então, faturamento inferior a este valor, mas não optantes do Simples Nacional. As empresas do grupo 3, que envolvem as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, as associações, entidades sem fins lucrativas, e as pessoas físicas, exceto o doméstico, e o grupo 4, que envolve, então, aí os órgãos públicos. Ressaltando, né, que 2021 é um marco para o e-social, justamente pelas mudanças que vão ocorrendo no início da obrigatoriedade desses eventos para as empresas do grupo 3 e outros que eu já vou destacar, né? Quanto ao início da obrigatoriedade, a gente ainda está num processo de transição para os grupos 1 e 2, o SST, grupo 3 também agora, DSTF Web e SST, e o grupo 4 aí, que é os órgãos públicos, então, o pontapé inicial do e-social. Então quer dizer que agora, em 2021, julho, começa a englobar, né, todos os grupos aí que você citou, correto? Correto. Então, perfeito, Viviane. E aí, para as empresas que estão com dificuldade, vão implementar ainda, para contadores, escritórios contábeis que estão com dúvida no assunto, né? Qual a sua dica? É fundamental sempre esse acompanhamento e automaticamente os treinamentos, cursos, e aí por isso da importância da FECOM nesse sentido, em sempre estar atento e trazer essas notícias, essas informações para a classe contábil. Quando nós observamos a complexidade do e-social, após a simplificação, mesmo assim, a gente ainda precisa ter o cuidado, porque ele simplificou, ele vai flexibilizar as regras de validação e, consequentemente, isso é um fator positivo, porque não vai impedir o envio do evento, né? Eu não vou deixar de cumprir a obrigação, mas eu não tenho a certeza se isso está correto ou não. Então, fundamental esse conhecimento, essa procura, essa busca por estar aprimorando sempre esse saber contábil. Então, aí fica também o convite, né, à participação no Pinga Fogo, que vai ocorrer dia 24/6, em que nós vamos detalhar mais esses pontos relativos à própria versão, esses prazos importantes para que o profissional fique atento quanto ao cumprimento, e principalmente esses aspectos que envolvem o cruzamento, porque esse cruzamento de informações, ele deixa um aspecto muito mais fácil para a fiscalização também observar o cumprimento no direito e no dever da relação trabalhista, se isso foi cumprido mediante esses cruzamentos. Então, não adianta, né? É fundamental a busca por esse conhecimento. Perfeito. Então tá aí, né, o convite da Viviane. Na semana que vem, no dia 24, a partir das 19 horas, teremos o Pinga Fogo da FECOM MG, que é um evento que acontece mensalmente, né, tradicional da FECOM. Vai lá no nosso site, fecomg.org.br, inscreva-se e aproveite desse conhecimento que a Viviane tem, né, a nos oferecer. Aqui ela passou um pouco do que ela sabe, de tudo que ela sabe, mas lá no dia ela vai ter mais tempo para tirar suas dúvidas, para que vocês esclareçam melhor o que é o novo e-social. Viviane, não poderia ser de outra forma, agradeço a atenção, a disponibilidade conosco, tá? Muito obrigado pelas informações e a FECOM MG, claro, a classe contábil agradece a sua contribuição, tá bom? Ok, eu que agradeço a oportunidade em estar conversando com a classe contábil aí da região de abrangência da FECOM MG. Fico
imensamente feliz pela oportunidade e fico também à disposição aí da FECOM e dos profissionais da região de Minas Gerais. É isso, pessoal. A gente agradece a atenção, está acompanhando o vídeo até agora, né? E a gente se vê no Pinga Fogo da semana que vem. Um abraço.